Então, pessoal, daí nessa tabela eu tenho esse casamento dessas três variáveis: a seção do condutor, o disjuntor e o número de circuitos por eletroduto. Como eu estava prevendo ali com vocês que a pior situação para o nosso circuito de iluminação é 3 circuitos por eletroduto, aí nós vamos lá, 3 circuitos por eletroduto, tá aqui. A seção mínima que a nossa norma lá, ela determina é que a iluminação, o mínimo tem que ser 1,5 milímetros quadrados. É a seção do condutor. Bom, aí eu vou utilizar essa linha aqui, que é o mínimo, né? Eu posso colocar mais? Posso colocar qualquer seção que está aqui, tá? Não há problema. Mas o mínimo, ele deixa as coisas mais baratas, né? Então essa aqui é a seção onde o preço está mais em conta. Utilizando então 3 circuitos por eletroduto, com a seção de 1,5, que é o que a norma permite de mínimo, eu tenho que utilizar um disjuntor de no mínimo também 10 amperes. Aliás, o mais adequado é 10 amperes. O disjuntor não pode ter uma corrente alta, senão ele não faz a proteção dele. Esse aqui é o disjuntor termomagnético. A função dele é proteger contra sobrecarga e curto-circuito. Tá? Em outras palavras, é uma proteção de corrente para o caso de curto-circuito e quando também ultrapassa a corrente determinada para aquele circuito. Vou dar um exemplo. Esse fio aqui, se ele ultrapassar 10 amperes, ele começa a derreter, depende da situação. Na verdade, aqui é previsto com 15, tá? Mas aí vai chegar uma hora que ele começa a derreter. Então, o disjuntor tem essa finalidade, é a sobrecarga. Ele não deixa passar de uma certa corrente, senão aquele fio, aquele condutor começa a derreter, o sistema começa a entrar em sobrecarga, os eletrodomésticos também não suportam a corrente, e é onde acontece um incêndio, uma explosão. Então, esse cara tem essa função, né? Então, para essa situação aqui, o adequado é 10 amperes. Se eu tivesse só um circuito no eletroduto, poderia utilizar um de 15, que ainda ia proteger, dentro das circunstâncias, uma proteção até melhor, onde eu teria uma disponibilidade de mais correntes, de maior corrente no circuito. Tá? Mas aí agora é 10 amperes. Vamos lá. Daí eu coloquei disjuntor de 10 amperes. Falta o quê? Falta a seção do eletroduto. Bom, isso aqui acho que eu ainda tenho que corrigir. A seção para o eletroduto, nós temos que considerar a maior seção que vai entrar nesse eletroduto. Eu considerei aqui na nossa tabela 16 milímetros. Por quê? Porque se eu fosse utilizar todos os condutores dentro desse eletroduto de 1,5, aí sim, com 6 condutores, eu ia utilizar o que? O de 16 milímetros. Porque no sistema onde eu tenho duas fases, ou seja, dois condutores para cada circuito, eu teria, em 3 circuitos, 6 condutores de corrente, porque são duas fases, são dois fios que carregam corrente. No caso da parte de iluminação, eu coloquei uma fase só para ele. Então seria 5 condutores, porque os demais, todas as tomadas de uso geral, as TUs, todas elas podem ou não ter duas fases, né? E aí a gente vai ter que verificar no eletroduto quantos condutores que vai. De 2 até 6 são o eletroduto de 16 milímetros. Contudo, a fiação que vai nesse eletroduto certamente vai ser maior do que 1,5. Por quê? Porque não é só a seção de 1,5 que eu vou carregar nesse eletroduto. Eu vou ter fiação lá de 2,5, de 4, então vai depender muito. O mais adequado é utilizar 20. Tá? Por quê? Porque vocês podem ver aqui que não ultrapassa 20 em qualquer situação. 4 milímetros, isso aqui já é uma fiação, uma seção para chuveiro. Então, o que mais é usado é 2,5. E 2,5, o eletroduto, praticamente todos eles é de 20 milímetros.